Bem, inicialmente, quando eu comecei no Linux em 2001, por volta disso, o Linux não era difundido, era apenas um sistema muito baseado naquele público específico das faculdades, e aos poucos estava se revelando uma alternativa às soluções existentes. Como sempre gostei de estar antenado, de estar procurando soluções, coisas novas, e havia um tempo que eu havia tido uma experiência com o sistema Unix, um AIX. Eu me deparei em um momento, em uma lista de discussão qualquer, algumas informações sobre um sistema que estava sendo criado, inspirado no Unix, e que seria uma alternativa e que muita gente estava apostando. Daí começou o meu interesse de aprender, e passado algum tempo, ao observar o mercado atual, naquele momento, nós vimos, por exemplo, alguns players como Microsoft, Cisco, dentre outros, que tinha uma carreira, e essa carreira ela era alcançável através de alguns cursos e algumas provas. Sendo que o conjunto desses era exigido uma prova, que era feita, e você ganhava um título. E isso facilitava para o empregador. Por quê? Porque no momento que você apresentasse um determinado título, era um comprovante que você tinha um determinado nível de conhecimento. Em vista disso, eu fiz uma busca e encontrei a LPI. Naquela época, tudo em inglês. O máximo de inglês naquela época eu sabia era de alguns jogos que eu jogava. E eu li algumas informações. Eu era muito íntimo na época de DOS, e já tinha tido um pouco de experiência com Unix. E a partir disso eu pensei, se é uma prova, bem, pode ser feito. E o inglês? Bem, o inglês a gente supera. E assim foi. Só que na minha época não tinha livro, como vocês têm hoje, disponível. Então, o que foi que eu fiz? Entrei no site, ele diz, o conteúdo programático da prova é esse, e fiz o que um estudante tem que fazer, estudar. Então, peguei o material, por exemplo, tinha dizendo determinado comando X. Eu usava o comando man, lia aquele manual sobre aquele comando, passava para o próximo comando, e assim fiz com toda a programação. Bem, de lá para cá foram 7 provas, e passei todas 7 as provas. Então, o que eu tenho a dizer sobre isso com relação à LPI é que ela não é uma prova difícil. O inglês é um desafio, mas é superável. Muita gente sabe inglês, por que você não pode saber? Agora é uma prova que tem algumas perguntas que você tem que ter um pouco de conhecimento, parar um pouquinho para você pensar realmente qual é a melhor resposta, muitas vezes. Porque às vezes tem uma resposta que pode ser parecida com o que você acha, mas se você pensar um pouquinho mais, você encontra a resposta correta. Bem, então foi isso. Foi assim que eu comecei com a LPI, e eu fui fazendo, ao longo desse período, as provas de acordo com a minha experiência profissional. Então, à medida em que eu ia amadurecendo, junto com a tecnologia, eu ia fazendo as provas, de forma que minha carreira profissional e o meu conhecimento, eles estavam andando de forma paralela. E isso tem um reflexo muito bom, porque as pessoas começam a observar o seu currículo e as suas capacidades, e observam que você tem quando você observa desde o início o cenário todo, as pessoas conseguem observar que você teve um crescimento profissional e intelectual durante um determinado período. E isso faz com que o mercado te aceite melhor e confie melhor em você. E a mensagem que eu quero deixar aqui para vocês é que, com relação à LPI, é uma prova interessante, e ela me ajudou bastante. Me ajudou bastante porque, na hora de uma seleção, quando eu chegava informando que eu implementei tais projetos e tenho uma certificação. Nesse momento, o empregador se sentia mais confiável, seja ele um empregador fixo, um empregador avulso, em termos de consultoria, e também em termos de sala de aula. Como eu me identifico também com aulas, isso também dá um certo respaldo para os alunos, quer dizer o seguinte, esse cara aí, ele tem conhecimento de causa, então o que ele disser
Ele vivenciou e passa uma segurança naquilo ali. Então, para o aluno é mais interessante também.